A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição sobre o rei Asa, um monarca com um triste final. A sua interação no canal, com seus comentários, compartilhamento do vídeo nas suas redes sociais e o seu like ajuda a plataforma do YouTube a classificar esse vídeo como interessante e impulsioná-lo para que ele apareça nas pesquisas e seja sugerido aí a muitas outras pessoas. Você também pode investir neste canal clicando no ícone do coração, me ajudando a alcançar outras pessoas com essas reflexões bíblicas. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Lembre-se aí de acionar o sininho para você receber as notificações sempre que houver novos vídeos postados. O texto de referência da reflexão bíblica de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 15, versículos 9 a 24. Nesse texto está um breve relato dos 41 anos de reinado do rei Asa em Jerusalém. O versículo do dia é 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2, que diz: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Na verdade aplicada, o pastor César Rosa ele pondera que não é o lugar onde nascemos que determina a nossa vida, mas sim as escolhas que fazemos para servir ao Senhor. Na vida, há 3 vertentes quanto ao ato de alguém aprender algo ou não. A pessoa pode aprender com o erro dos outros e evitar consequências desagradáveis para si. A pessoa pode aprender com os próprios erros e ter que arcar com as consequências desagradáveis deles. Ou a pessoa decide não aprender e sofre as consequências do não aprendizado. Estudar a história dos reis de Israel se encaixa no aprendizado com o erro dos outros para se evitar que a pessoa crie problema para si mesmo. Asa foi o 3º rei sobre o reino do sul, sobre o reino de Judá, e ele deixou lições extraordinárias no decorrer do seu reinado que precisam ser absorvidas. Após um período de declínio espiritual no Reino Unido de Israel, provocado pelo rei Salomão, que aderiu à prática da idolatria e da imoralidade, e posteriormente pelo rei Roboão, que dividiu o reino, e por Abias, seu filho sucessor, que continuaram a conduzir o reino de Judá para longe dos propósitos de Deus, o rei Asa foi fiel a Yahvé Adonai e promoveu uma das maiores reformas espirituais do reino de Judá, reconduzindo a nação para a adoração quase que exclusiva a Yahvé Adonai, o único e verdadeiro Deus. O rei Asa foi gestado por sua mãe Maaca, filha de Absalão, em um ambiente familiar totalmente idólatra, imoral, corrupto e hostil. Sua infância e adolescência também ocorreu em meio à idolatria, à imoralidade, à corrupção e à hostilidade. 13 anos sob o reinado do seu avô Roboão e 3 anos sob o reinado do seu pai Abias. Friso aqui essas 2 questões, pois apesar de essas questões não serem fatores determinantes, a vida intrauterina, a infância e a adolescência podem exercer forte influência sobre a formação, sobre o desenvolvimento do caráter de uma pessoa, podendo interferir negativamente no seu futuro. Asa começou a reinar com a idade entre 15 e 16 anos. Ele era ainda um adolescente, fase da vida que geralmente há uma tendência natural à rebeldia. No entanto, o rei Asa não seguiu o caminho da idolatria, da imoralidade, da corrupção e da hostilidade de seus pais, indo aí na contramão do seu pai, o rei Abias, cujo coração não era perfeito diante de Deus, tendo em vista que o rei Abias, também conhecido como Abião, continuou nos mesmos pecados do rei Roboão, seu pai. Assim como já ocorreu com tantas outras pessoas, o rei Asa, ele provou que é plenamente possível viver em um ambiente avesso à vontade de Deus e mesmo assim não vir a ser influenciado por ele. Já que os pais do rei Asa não eram tementes a Deus, Deus colocou outra pessoa na vida de Asa para ensiná-lo a respeito da vontade de Deus, dando condições a ele de ele escolher seguir o exemplo do rei Davi, seu trisavô, e se dedicar com tanto empenho e compromisso ao verdadeiro Deus, se mantendo firme na fé, alicerçado nas instruções sagradas, submisso à vontade de Deus, mesmo vivendo em um ambiente de devassidão. O mesmo deve ocorrer com cada cristão na atualidade, tempo no qual Deus está à procura de pessoas fiéis na terra, que andam no caminho reto, servindo a Ele, sendo exemplo da mudança que o mundo precisa se submeter para se ajustar aos propósitos de Deus. O rei Asa confiava em Deus, por isso fazia o que era reto aos olhos do Senhor, e Deus o fez prosperar
em seu reinado. Quando da guerra contra Zerá, rei da Etiópia, que conduzia um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra para enfrentar o exército de Judá com apenas 585 mil soldados lá no vale de Zefatá, junto a Maressa, Asa ele clamou ao Senhor e Deus feriu o exército etíope diante do rei Asa, consolidando a brilhante vitória do reino de Judá. A olhar pela diferença numérica entre os dois exércitos, Judá seria massacrada, mas com Deus na fronte de guerra, provocando terror no inimigo, além da vitória com folga, Judá voltou com grande riqueza do despojo de guerra. A ação divina na vida de quem confia nele, além de potencializar as habilidades e as competências humanas, expande os limites humanos para o campo sobrenatural, para que os servos e servas do Senhor sejam mais do que vencedores nas batalhas diárias. Diferente do que ocorre com a pessoa que confia na força do braço e na capacidade de gerenciamento humano. Realçando essa realidade, o salmista Davi ele diz no Salmo de número 20, verso 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Para o bispo Abner Ferreira, a história do rei Asa nos ensina que tudo depende da maneira como nos aproximamos do Senhor e da importância que damos ou não à sua palavra em nosso coração. Já no reinado de Salomão, Israel entrou em declínio espiritual, mas com a divisão do reino, as coisas se desandaram ainda mais e de forma muito triste, pois Roboão ele patrocinou o sincretismo religioso em Judá e o rei Abias deu sequência a esse péssimo exemplo de Roboão, seu pai. Como dito anteriormente, objetivando redirecionar a nação de Judá para a adoração exclusiva a Yahvé Adonai, o rei Asa ele empreendeu uma das maiores reformas espirituais em Judá. O rei Asa, na reforma espiritual, e para provar que de fato estava rompendo com o paganismo, ele retirou o título de rainha da própria mãe Maaca, que era devota da deusa pagã Azera, também conhecida como deusa Astarote, considerada na mitologia semita a deusa mãe dos canaanitas. O rei Asa ele retirou do templo os rapazes que serviam como prostitutos cultuais e os ídolos que foram feitos pelos reis Roboão e Abias. Fica claro que algumas atitudes com o objetivo de agradar a Deus devem ser radicais, ainda que sejam criticadas e não aceitas por oposições ferrenhas. As práticas contrárias à vontade de Deus devem ser eliminadas a fim de que os projetos de Deus encontrem primazia na vida, no coração do cristão. O restabelecimento da adoração exclusiva a Deus rompeu um ciclo de paganismo no qual Israel esteve sem o verdadeiro Deus e sem sacerdotes que ensinassem o povo a respeito da vontade de Deus. O paganismo era tão profundo que o povo nem ao menos tinha saudade de Deus ou do mover sobrenatural de Deus. Como consequência disso, naquele tempo, diz o texto bíblico que não havia paz nem para quem entrava, nem para quem saía. Haviam muitas perturbações e angústias permitidas por Deus que inquietavam os cidadãos de Judá para os despertarem a buscar ao Senhor. Em meio a essa nebulosa situação, o rei Asa ele aboliu a idolatria e o paganismo, exortou o povo a buscar ao Senhor e observar seus mandamentos, ornamentou o templo, animou o povo, fez concerto do povo com Deus de todo o coração, restabeleceu a realização dos sacrifícios oferecidos a Yahvé Adonai. Em outras palavras, o rei Asa liderou o povo de Judá a se separar, a se santificar para se aproximar de Deus, ser aceito e abençoado por ele. O pecado de rebelião contra Deus, representado pela desobediência à vontade de Deus e pela prática da idolatria, é semelhante ao pecado de feitiçaria. Sem a separação exclusiva para Deus de toda sorte de práticas pecaminosas, sem santidade, é impossível agradar a Deus e se aproximar dele. O culto deve ser oferecido exclusivamente a Deus pelo cristão, do contrário, a pessoa ela se posicionará como inimiga de Deus e sob sua ira. Em meio a tanto brilhantismo na busca por agradar a Deus, o rei Asa ele cometeu alguns erros básicos que para alguns não teria problema algum ele fazer o que fez, afinal outros povos faziam, por que é que Judá teria que ser diferente? O primeiro erro foi não eliminar todos os altares que haviam sido construídos em locais estratégicos, dando condições de os cidadãos de Judá irem até eles para oferecer culto e adoração aos deuses pagãos.
Isso deu legalidade para que o inimigo continuasse agindo por meio da idolatria dentro do território de Judá e, com isso, influenciar outras pessoas a essa terrível prática. Bem como o rei Asa, ele fez vistas grossas ao fato de Deus continuar sendo desonrado no seu reinado. O segundo pecado grave foi que o rei Asa ele fez aliança com o inimigo na tentativa de enfraquecer o rei Baasa, que governava o reino do norte, composto por 10 tribos de Israel. Asa pegou toda a prata e todo o ouro que estava armazenado no templo em Jerusalém e nos tesouros da casa real e enviou ao rei da Síria, Ben-Hadad, para selar a aliança com ele, convencê-lo a desfazer a aliança com o rei Baasa, rei de Israel, e atacá-lo. Essa atitude agravou o seu pecado, pois o que estava armazenado no templo havia sido consagrado ao Senhor e foi retirado do templo para ser entregue a um rei pagão e que utilizaria esse material de forma profana. Ben-Hadad, ele aceitou a proposta de Asa e deslocou seu exército contra a cidade de Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca, toda a região de Quinerote e de Naftali, destruindo todas essas cidades, todas essas regiões. Esse ataque fez com que o rei Baasa ele parasse de edificar uma fortaleza em Ramá e recuasse para Tirsa, que era a capital do reino, a 10 quilômetros de Samaria. O rei Asa conseguiu que o rei Baasa recuasse, transportou todo o material que estava sendo utilizado para edificar a fortaleza em Ramá e com o material edificou a cidade de Geba e Mispa. O que aparentemente foi vantajoso para o rei Asa provocou a ira de Deus contra o reino de Judá, pois Asa deveria ter confiado em Deus como havia feito na guerra contra Zerá, rei da Etiópia. Mas Asa preferiu confiar em Ben-Hadad, rei da Síria, e fazer aliança com ele. O rei Asa conseguiu ganhar o apoio de Ben-Hadad, mas perdeu o apoio, a proteção e a ajuda de Yahvé Adonai. Isso lhe custou muito caro, pois o deixou extremamente vulnerável. Pastor César Rosa ele pondera em seus comentários que o cristão deve tomar cuidado para que depois de muitas vitórias não passe a viver uma vida de derrota e distante de Deus por deixar de confiar inteiramente em Deus. Se o rei Asa tivesse consultado ao Senhor antes de propor aliança com o rei Ben-Hadad da Síria, Deus o teria orientado a não fazê-la. Fica aí a inquietante pergunta. Em suas tomadas de decisões importantes, Deus tem sido consultado antes? Você tem se proposto a se colocar no centro da vontade de Deus e aceitar a decisão divina quanto às suas decisões que precisam ser tomadas? É extremamente importante você trabalhar sobre a orientação e a dependência de Deus para tornar o seu fim melhor do que o começo e não o contrário, como aconteceu com o rei Asa, que começou de forma brilhante, fazendo o que era bom e reto aos olhos do Senhor, mas teve um final desastroso aí devido ao seu desvio espiritual, moral e ético. Por meio do profeta Hanani, Deus confrontou o rei Asa quanto à sua falta de confiança nele. Ao invés do rei Asa reconhecer sua falha, se arrepender, redirecionar sua confiança a Deus, o rei Asa desperdiçou a oportunidade que teve, se enfureceu contra o profeta Hanani, lançando-o na prisão e de forma arrogante passou a oprimir ainda mais o povo. Como resultado, Deus permitiu que o rei Asa ficasse acometido de uma enfermidade nos pés. Contudo, diz o texto bíblico, o rei Asa, durante os 2 anos que esteve enfermo, se recusou a humilhar, se recusou a buscar ao Senhor para ser curado, se entregou apenas aos cuidados da medicina humana. Para a doença de origem espiritual, não adianta buscar os médicos, pois a cura só ocorre mediante um conserto diante de Deus. De acordo com Jesus, a maior posição que um ser humano pode ocupar é a posição de servo, humilde, obediente, temente ao Senhor, dependente de Deus e resiliente na sua fé. A trajetória do rei Asa começou maravilhosamente bem, mas por falta de vigilância espiritual, Asa deixou de confiar no Senhor, deixou de ser servo do Senhor e seu fim foi desastroso. A prepotência e a arrogância do rei Asa diante do profeta Hanani foi típica do que ocorre com muitas pessoas na atualidade que frequentam as igrejas com o objetivo de se beneficiar pessoalmente de uma ou de outra forma,
No entanto, se recusam a se ajustar aos princípios cristãos para agradar a Deus, não cultivam uma vida devocional de oração, jejum e leitura bíblica, selecionam o que querem ouvir e absorver no decorrer dos cultos que frequentam, se enfurecem quando é corrigido pela palavra ministrada, acusando quem ministra de estar jogando indiretas ou mesmo de ser contrário ao progresso e à modernidade. Vivem na insubmissão a Deus, pois são insubmissas às lideranças a quem Deus delegou autoridade espiritual para instruir a igreja e pastoreá-la como quem cuida do rebanho de Cristo. Apesar de não lançarem os pastores, as lideranças, os profetas de Deus na prisão, sentem prazer em fazê-los gemer, mesmo sabendo que isso não lhes é e nem lhes será útil. Quem age assim pode até ter um início brilhante, como foi com o rei Asa, mas a semelhança dele também terá um triste final. Ore para que Deus te dê vigor e coragem para promover as reformas espirituais necessárias, primeiramente em sua vida e depois no ambiente que Deus te inseriu nele. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.